Shalom. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos bem difíceis. E muitas vezes o cristão, ele acaba se preocupando com tantas outras coisas. E o Senhor, Adonai, quer trazer nessa noite para mim e para você uma lembrança que, mais do que se preocupar com a parte externa, que muitas vezes nós vamos para uma festa, vamos para um evento, seja na igreja, seja em outro lugar, e nós acabamos, muitas vezes, nos preocupando com que roupa eu vou. Eu tenho que escolher um sapato, eu tenho que escolher um cinto, eu tenho que estar muito bem lá, porque eu tenho que me apresentar bem. Mas a palavra do Senhor, ela traz uma reflexão para mim, para você, que a vestimenta é importante, a vestimenta que eu e que você, que nós não podemos esquecer e que nós temos que priorizar, é a vestimenta do Evangelho. A vestimenta do Evangelho, a vestimenta da batalha espiritual, a vestimenta que o cristão tem que ter, essa é a principal. Claro, nós temos que andar bem vestidos, que nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, mas o principal que nós temos que ter, principalmente nesses últimos dias, quando a gente vai ver na internet, no Instagram, é tanta gente ensinando tanta coisa, dando, como eles dizem, tanta chave, tantos acessos, mas a palavra de Deus, ela tem a resposta certa para que nós possamos entrar na luta e sairmos vitoriosos dessa luta. Nós temos que entrar na luta capacitados, e muitas vezes nós vamos para muitos eventos aprender tanta coisa e esquecemos que a palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo. Aqui em Efésios 6, e a palavra de Deus, ela nos dá armamentos para que nós possamos entrar nas guerras espirituais, nas lutas e sairmos vitoriosos. Em Efésios 6, eu vou ler em duas Bíblias, porque tem uma palavra aqui diferente e eu achei interessante. Em Efésios 6, 14 diz: usem o cinto da verdade preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça, e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. Sempre usem o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E o 17, ele diz: usem também o capacete da salvação. Deixa eu ver aqui. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, muitas vezes o cristão, ele vai para um evento que ele tem que aprender tanta coisa, mas ele muitas vezes esquece que a própria palavra de Deus, ela já tem resposta para tudo aquilo que nós, muitas vezes, estamos dispersos. E muitas vezes estamos tão preocupados com a nossa parte exterior, e muitas vezes nos esquecemos de usar essa armadura. São todos os dias que nós temos que estar com essa armadura. A primeira é usar o cinto da verdade. Diz aqui, preso em torno da cintura. Porque quando nós usamos o cinto da verdade, irmãos, não tem como o inimigo chegar perante o Senhor e nos julgar. Não tem como nós estarmos no tribunal de Cristo totalmente já contaminados pela mentira e sendo subjugado por Satanás, porque Satanás, ele é o pai da mentira, e nós somos filhos da verdade, nós somos filhos do Deus da verdade, e porque nós somos filhos de Adonai, nós temos que usar sempre a verdade, preso em torno da cintura. A cintura, como diz aqui, é para poder segurar a roupa, segurar a calça, para que a pessoa não venha ficar, não tenha a sua nudez ali apercebida pelas pessoas. Então é importante usarmos sempre a verdade. Qual é a verdade? Não é a minha verdade, não é a sua. Só existe uma única verdade, a palavra de Deus. E o cristão, quando ele nasceu de novo, quando nós nascemos de novo pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, nós vamos sempre caminhar pela verdade da palavra, porque nós entendemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. Então, quando nós vamos manejar a palavra de Deus, nós vamos entender qual é a verdade.
E a verdade, até tem pessoas que falam que existe 3 verdades. A minha, a sua, né, no caso de um litígio, e realmente a verdade que é. Mas quando nós andamos segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é a única verdade. Diz aqui também, revistam-se da justiça como couraça, né? A justiça. Deixa eu pegar aqui na minha outra Bíblia para ver. Vestindo a couraça da justiça. Muitas vezes, irmãos, nós entramos em situações que nós entramos com a nossa própria justiça. A justiça própria, ela nunca vai prevalecer, porque só existe uma justiça, que é justamente, ela vem da parte do Senhor. Quando nós entramos debaixo da justiça de Deus, e nós não usamos a nossa justiça própria, mas usamos a justiça que vem da parte do Senhor, através da palavra de Deus, tudo na nossa vida vai ser conduzido pela palavra de Deus. E quando nós entramos debaixo dessa justiça, que ela está contida na palavra de Deus, nós vamos ser revestidos, ou seja, estaremos vestidos e revestidos com a palavra de Deus. Ou seja, com a justiça de Deus, não é com a minha justiça. Muitas vezes eu passo por uma situação e aos meus olhos eu sou justa. Aos meus olhos eu estou certa. Mas pela palavra de Deus, vamos supor que uma pessoa me ofende, né? E eu fique ali com raiva daquela pessoa porque eu acho que aquilo ali foi injusto. Quando nós entregamos a situação para o Senhor, Ele é a própria justiça. Nós nunca devemos usar a justiça própria. Os filhos de Deus, eles não usam a justiça própria. Nós não somos justiceiros, nós somos filho do Deus da justiça. Usem nos pés a prontidão procedente das boas novas da Shalom. Ou então, diz aqui, deixa eu ver. Tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. A Shalom é a paz. Então, que nós possamos sempre caminhar na direção da paz, trazendo, porque a Bíblia, as pessoas, o ímpio, muitas vezes o mundano, ele não lê a Bíblia, mas ele lê a minha vida, ele lê a sua vida. E quando nós andamos na santidade do Senhor, como diz aqui, quando nós andamos com as boas novas, com a mudança de vida da Shalom, quando nós vivemos Cristo aqui na terra, quando nós somos representantes de Cristo aqui na terra, aonde nós estivermos, nós sabemos que nós somos o tempo todo vigiados pelas pessoas, né, e pelo mundo espiritual. Então, quando nós andamos em justiça, quando nós andamos em verdade, e quando nós andamos com as boas novas da paz do Senhor, da Shalom do Senhor, é assim que nós vamos ganhar as nossas vitórias. Termos sempre calçados com a justiça, sempre calçados, desculpe, não é com a justiça não, estarmos sempre calçados, com a preparação do Evangelho da paz. Ao invés de, quando a pessoa vem para me atacar, eu uso o Evangelho para falar de Jesus, eu uso a palavra de Deus para trazer uma palavra para abrandar aquela pessoa. Então, nós temos que estar de acordo com a palavra, não de acordo com aquilo que a gente acha que é certo ou que é errado. Então, nós devemos, como filhos de Deus, como filhos de Adonai, filhos do Deus vivo, sempre estarmos calçados com a preparação do Evangelho. E o Evangelho, ele é o quê? É de paz. O Evangelho, ele não é de guerra. O Evangelho, ele é de paz, é de Shalom. E aonde nós estivermos, essa Shalom, se nós estivermos nele, envolvidos nele, porque a palavra de Deus diz, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Quando eu estou nele e quando ele está em mim, aonde eu estou, a Shalom do Senhor vem. Se a gente chega num lugar conturbado, quando nós colocamos a planta dos nossos pés naquele lugar, a regência, a atmosfera daquele lugar, ele tem que mudar. Porque nós trazemos a regência do céu. Nós trazemos o céu para aquele lugar. Porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Diz aqui também, usar o escudo da confiança, né, ou da fé. Eu acho muito interessante porque
Eu não acho que fé é uma palavra genérica, mas eu gosto muito de usar palavras assim mais próximas do nosso dia a dia e que faça com que a gente reflita sobre essa palavra, seja uma palavra que tenha uma ativação na nossa vida. Então, eu prefiro essa... Quando ele, na minha Bíblia judaica, escrito assim: sempre use o escudo da confiança, porque fé é confiar. Muitas vezes, quando a gente fala fé, todo mundo fala que tem fé, mas é diferente de você confiar. Então, aqui também diz para a gente sempre usar o escudo da confiança. O escudo é para uma proteção. Então, sempre usar esse escudo para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sempre o inimigo ele vai vir com uma seta inflamada. Aquela seta ela vem com aquele fogo ali, aquele fogo estranho, para nos atingir, para nos abater. E quando nós temos a confiança no Senhor, eu prefiro essa palavra confiança, que não é que fé seja uma palavra genérica, mas para mim, eu prefiro a palavra confiança. E quando nós confiamos no Senhor, nós conseguimos prontamente apagar essas setas inflamadas. Quando o inimigo falar: mas você é filha de Deus? Se você é filha de Deus, por que você não age? Por que você não vai ali e não toma um posicionamento? Por que você não toma uma atitude? Tem momentos que nós temos que virar para o inimigo e falar: eu sou filha de Deus, sim, mas eu obedeço às ordens do meu Pai. Porque tem momentos que o Senhor fala: vai. Tem momentos que o Senhor fala: fica. Tem momentos que o Senhor fala: essa guerra você não vai ter que lutar. Quem vai ter que lutar? Quem vai lutar sou eu. E nós temos que estar com nossos ouvidos afinados para poder ouvir a voz do Espírito de Deus. E diz também aqui, usem o capacete da salvação. Então nós temos que usar o capacete da salvação, porque o capacete, ele já protege, né? Todo capacete, um motoqueiro, se ele... Primeira coisa, quando ele cai, ele pode cair com a cabeça no chão, e se ele tá sem o capacete, ele vai ter um traumatismo craniano, pode bater com a cabeça, né? A cabeça, ela é um órgão muito sensível. Então, por isso, a nossa mente, ela não deixa também de ser sensível. Por isso que nós temos que usar o capacete da salvação para blindar contra essas setas que o inimigo ele lança contra a minha vida e contra a sua vida. Ele lança, como diz aqui, as setas inflamadas. E o capacete da salvação, que nós somos salvos em Cristo Jesus, ele vai nos dar a segurança, a certeza de que o Senhor é conosco. E por fim, ele diz para usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, em todo tempo, nós vamos usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar o tempo todo no nosso espírito, para que nós possamos sempre usar essa palavra contra as astutas ciladas que o diabo ele sempre vai ter na minha vida e na sua vida. Então, nós estamos na modernidade, né? A preocupação com tantas coisas, mas o Senhor, ele nos traz essa breve palavra sobre as nossas vestes espirituais. Muitas vezes nós queremos estar vestidos, apresentáveis para as pessoas. Muitas vezes a gente está preocupado com a roupa que a gente vai levar para um congresso, para um evento que a gente vai, mas nós temos que estar sempre com a nossa vestimenta espiritual, todos os dias vestido com essa vestimenta espiritual. Temos que estar todos os dias preparado para as guerras. E não tem como ficar preparado para uma guerra sem as vestimentas, sem as vestes espirituais. Sem essas vestes de guerra, sem as vestes de guerreiro. Porque nós fomos chamados para lutar e para batalhar. O Senhor sempre vai dar para mim, para você, todo o direcionamento que nós precisamos. E aqui na palavra dele está. Se você está pedindo uma direção para o Senhor, Senhor, como que eu vou vencer essa guerra? Aqui está a resposta. Usar as vestes espirituais que o Senhor manda a gente usar para todas as guerras. Essas são as vestes, as principais vestes para as guerras. Nós não podemos entrar numa guerra sem o cinto da verdade, sem a couraça da justiça, sem os sapatos das boas novas da Shalom, sem o escudo da confiança, sem o capacete da salvação e sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Se nós entrarmos se faltar alguma dessas, nós estaremos desprotegidos e poderemos perder a nossa vitória. E que você possa meditar nessa palavra e que a Shalom do Senhor esteja com você.